quiser ir mais profundamente na cozinha asiática, tem que ter um tom farejador um pouco mais insistente. Você tem ideia de quantas exposições tem suas rolando hoje no mundo? Tem uma na Suíça, tem uma que vai abrir na Bélgica daqui 2 semanas, tem uma em Nova York agora, tem uma em Avignon, tem uma que abriu aqui agora. Soy como más calmada, más tímida, pero cuando me siento en la batería como que me transformo, soy otra persona. Olá, boa noite. A baterista Yssy Garcia teve os primeiros contatos com o jazz a partir das fitas cassete trazidas pelo pai, o músico cubano Bernardo Garcia, de viagens que ele fazia aos Estados Unidos. Ela conheceu artistas como o pianista Herbie Hancock, mas teve a formação musical marcada pelas sonoridades de Havana. Yssy Garcia é um dos grandes nomes do jazz contemporâneo e vem influenciando novos nomes em Cuba e pelo mundo. Bueno, quería que yo fuera bailarina, mi hermano baterista, en la actualidad es al revés, mi hermano es bailarín, yo soy la baterista. Y al principio, ¿pero no te gusta otro instrumento, el piano, la flauta? Yo, no. Desde que tenía uso de razón siempre dije, la batería, la percusión. Nací y crecí en un barrio muy popular en La Habana, se llama Cayo Hueso, y es un barrio donde todo el tiempo se escucha música folclórica, se escucha la música yoruba, se escucha la rumba, todo el tiempo hay rumba en Cayo Hueso. Y yo creo que desde chiquitica ya yo tenía eso, ya venía con eso en la sangre, de escuchar a todos mis vecinos, a todos mis amigos tocando ese tipo de música. Y me encanta mi papá también. Mi papá fue fundador de Iraquere, fue fundador de Arturo Sandoval y son bandas también muy ricas que han hecho una mezcla de la cultura yoruba con el jazz. Y todo eso yo desde pequeña lo estoy viendo, lo estoy viviendo y lo llevo dentro. ¿De cuándo ha empezado para actualmente el panorama para las mujeres en músicas, en el jazz, ha cambiado? Sí, yo pienso que ha cambiado poco a poco. Todavía seguimos siendo la minoría, pero ahora mismo en el mundo hay muchas muchachas dedicadas y haciendo un trabajo súper lindo con varias mujeres que se han dedicado al jazz en Cuba, generaciones anteriores a mí, hay pianistas, saxofonistas, bajistas. Yo creo que ya hace como un promedio de 50 años que hay mujeres dedicadas a este género y yo creo que después de mí ha salido una cantidad de chicas tocando sobre todo instrumentos que no son muy habituales, como las congas, trompeta, trombón, la batería, y qué bueno. Pensé en que voy a hacer un jazz para bailar. Yo dije, bueno, vamos a hacer un jazz amplio, divertido. Vamos a ver qué pasa. Yo soy muy inquieta, en la batería sobre todo. En la vida real soy como más calmada, más tímida, pero cuando me siento en la batería como que me transformo. Soy otra persona.
E agora o assunto é culinária asiática. Pratos que misturam doce, salgado, sabores picantes, proporcionando uma comida muito perfumada. Quem nos ajuda a desvendar melhor esses segredos é a nossa crítica gastronômica, Luísa Fecarota. São Paulo abriga a maior colônia japonesa fora do Japão. Por isso que a gente tem uma cena de restaurantes japoneses fortíssima aqui em São Paulo. Se a gente fuçar um pouquinho, a gente também acha bons representantes chineses, alguns coreanos, mas se a gente quiser ir mais profundamente na cozinha asiática, tem que ter um tom farejador um pouco mais insistente. Eu conheci outro dia o Thai San, um restaurante de cozinha tailandesa, numa área um pouco mais arisca da Liberdade. É um restaurante ultra simples, um salão com televisão ligada, novela tailandesa passando, às vezes uma música tailandesa e tailandesas também na cozinha. Existe aquele ritual asiático de colocar pequenas porções à mesa e você compartilhar um pouquinho de cada gosto. E eu identifico duas grandes potências nessa experiência. Uma delas é te transportar para as ruas da Tailândia. Na Tailândia, essa comida de rua é muito simbólica, é muito forte. E a outra é a capacidade de conjugar em uma só receita várias referências. Eu digo que é uma cozinha muito vibrante, porque ela tem salgado e doce, picante e ácido, quente e frio, esses vários contrastes em uma só receita. E resulta uma cozinha super rica, diferente do que a gente está acostumado e muito aromática, muito perfumada. O Mapu já é um restaurante mais jovial, agitado, que abriu há pouco tempo na Vila Mariana com cozinha taiwanesa, que sofre influências do Japão e da China. É um restaurante tocado por mãe taiwanesa e filho, nasceu de um food truck e eles mantêm no restaurante o mesmo carro-chefe, que é um banh, aquele pão redondinho, arredondado, né? Bem macio, úmido, branquinho, feito no vapor, que aqui é recheado com uma barriga de porco carnuda, untuosa, essa gordura quebrada por uma acidez de uma conserva de mostarda, tem uma farofinha de amendoim e coentro para quem for de coentro. Minha recomendação é que vocês aproveitem para enriquecer o sabor e deixar a coisa mais provocante ainda com um molho de pimenta que eles fazem na casa, que combina missô e pimenta dedo de moça. O Banh Mi é uma casa vietnamita no Bexiga, numa rua residencial tocada por dois jovens, um vietnamita e um argentino. Os dois fazem tudo, compras, cozinham, fazem o atendimento, que às vezes fica um pouquinho truncado. E essa cozinha a gente nota um uso muito intenso de ervas aromáticas, tem uma coisa de um frescor constante nas receitas. A gente nota também uma coisa dos ácidos, das conservas, então esse toque ácido que faz a gente salivar bastante. E a presença de um molho típico de peixe que tem um certo adocicado e serve de base para várias receitas. Outro elemento que se repete é o arroz e só vem comprovar a influência chinesa nessa cozinha do Vietnã. Bom, ali o cardápio é curto, escrito à mão numa lousa, o atendimento é um tete-a-tete, então você tem que ter uma certa paciência e costuma ter fila, então o ideal é que você faça a reserva. Se bem que essa espera também faz parte do ritual, que é esse programa de visitar asiáticos alternativos em São Paulo. E a Apple lança nesta sexta-feira um novo serviço de streaming, o Apple TV Plus. De cara, já vão estar disponíveis 9 produções originais, incluindo The Morning Show, com as atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Ontem teve lançamento da série com direito a tapete vermelho e tudo mais.
As atrizes ressaltaram como a produção ecoa o movimento Me Too, pois fala de assédio sexual e de como as mulheres são tratadas em geral na mídia. Na série, Aniston é uma apresentadora experiente que descobre que seu parceiro de bancada foi demitido depois de acusações desse tipo. E Reese Witherspoon é uma repórter mais jovem que ameaça o emprego de Aniston. Vamos ver então um trechinho do trailer e a gente volta já já. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. I want wardrobe tests, screen tests, makeup tests. We need a contract. Where's legal? Ready? I'm ready. Most people want to trust that the person that is telling them about the world is an honest person. The part you guys never seem to realize is that you don't have the power anymore. And frankly, I've let you bozos handle this long enough. We are doing this my way. O artista plástico Vic Muniz gosta de confundir os espectadores. Se for do Vic, pode apostar como você vai achar que é algo que geralmente não é, entendeu? Não? Nem eu. Então, dê uma passada na Galeria Nara Roesler, em São Paulo, para ver bem de perto o que o próprio artista chama de exercício metafísico. É a exposição Superfícies. A Adriana Couto esteve lá e conversou com o Vic Muniz. Tudo bem? Podemos rodar? Podemos, lógico. Vic Muniz, uma nova exposição em São Paulo. Desta vez, Vic Muniz não usou alimentos, lixo, arame, nem imagens de revista ou qualquer outro material inusitado para compor as imagens de suas obras. Cada trabalho me permite aprender alguma coisa que eu possa utilizar no próximo. O meu trabalho está sempre lidando com formas de experiência não conclusivas, né? Você olha uma coisa e aquilo não é uma relação linguística convencional e que você tem um significado que te satisfaz imediatamente. Você vai ter, sim, um convite para interagir com aquela imagem de uma maneira mais profunda, mais imersiva. Na nova exposição, Superfícies, Vic aproximou a fotografia e a pintura para criar imagens irreproduzíveis. Essas imagens, elas dependem da presença física do público, do espectador. Eu sou um artista de parede. Eu descobri que meu trabalho ele não funciona na página, ele não funciona na tela, ele não funciona muito menos na telinha do celular. E você tem que sair de casa e vir no museu ou na galeria e ter contato com uma imagem que ela tem propriedades físicas que você desconhece. É um processo quase nostálgico de recuperação da fisicalidade na imagem, sabe? A gente tem, nos últimos 10 anos, né, todo mundo tem uma câmera dentro do bolso e o processo da relação do indivíduo com a imagem, ele tem sido trivializado, banalizado. Isso porque justamente a imagem se tornou autônoma, ela não depende mais de um suporte físico para existir. A fotografia é muito importante, se tornou um veículo essencial da maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Mas da maneira como nós estamos fazendo agora, é insustentável, não tem, a gente está ficando cada vez mais distante desse mundo. Como é que você se relaciona com essa câmera que você tem aqui no bolso? Eu adoro ela, eu amo ela. Eu te sigo no Instagram e eu acho que você fica pensando o mundo a partir de imagens, você reposta coisas interessantes. É uma coisa saudável, né, eu acho, você poder mostrar alguma coisa para alguém. E isso virou uma espécie de um exercício bobo, né? Que você faz. E eu não sou muito de olhar muito dos outros, eu fico vendo se as pessoas gostaram do meu. É uma carência idiota. Sabe, será que gostaram? Por que eles gostaram dessa e não gostaram da outra, entendeu? Esta série ele começou pintando, depois fotografou as pinturas, manipulou as imagens, imprimiu, fotografou de novo. São fotografias que foram refotografadas diversas vezes, e aí no fim elas são apresentadas em diversas camadas fotográficas. Então você tem esse momento entre a tinta e a tela, né? Ele se expande tanto no tempo quanto no espaço, porque você vai ter sombras ali que elas são sombras de várias gerações
que aconteceram em tempos diferentes e vai ter a sombra do presente também. É uma obra que tem uma fisicalidade enorme, existem folhas, existem lâminas que estão aqui, são reais, existem que são fotos, elas estão intercaladas e você perde a noção do que é real e o que não é, porque a fotografia é muito nítida. A pessoa vai falar, é pintura, e não é fotografia. E sendo fotografia, não pode ser abstrato. Porque se você fotografa uma coisa, aquilo deixa de ser abstrato, porque ela existe no mundo e aquilo é uma imagem. Então é uma exposição de pinturas abstratas que não são nem de fotografias e nem de coisas abstratas. É um trabalho super novo e eu estou muito curioso para saber o que as pessoas acham. E depois do Vic Muniz, a gente separou algumas exposições que você também pode curtir aqui em São Paulo. E a gente volta já já. De volta aí no clima do Halloween, o Dia das Bruxas. A banda norte-americana Blink-182 se apresentou fantasiada de Coringa numa festa em Hollywood no último fim de semana. Todos os integrantes da banda estavam vestidos a caráter. Incorporaram o Coringa do Joaquin Phoenix nesta festa em comemoração ao Dia das Bruxas. Na playlist do show, o Blink-182 tocou o clássico Skulls da banda de horror punk Misfits. Um som bem apropriado para a noite, não é mesmo? Bom, e o filme Coringa tem dado o que falar. Numa sessão do longa em Paris, na França, um homem provocou pânico entre os espectadores. Isso porque, no meio do filme, ele começou a gritar, é político! Aí algumas pessoas começaram a pedir que ele se calasse, sentasse e tal. Foi quando ele levantou e gritou Allahu Akbar, mais ou menos isso. Expressão da fé islâmica que pode ser traduzida como Alá é grande. Aí as pessoas começaram a correr para saídas de emergência, causando empurra-empurra e confusão. A sessão foi suspensa e o homem foi preso. Agora, o que tem se visto é que Coringa virou um fenômeno para se discutir questões sociais. Seja numa roda de amigos, seja nas redes sociais, as pessoas estão falando sobre o Coringa. Quem está bem feliz com essa repercussão é a Warner e a DC. Foram gastos apenas 50 milhões de dólares para fazer o Coringa, que é um troco para Hollywood, né? E o filme já faturou 850 milhões de dólares. É o filme mais visto na história para maiores de 18 anos. Bem, o sertão brasileiro não como uma região, mas como um modo de pensar. Esse foi o tema escolhido para o 33º Panorama da Arte Brasileira, que termina agora em novembro, no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. O olhar sobre o sertão a partir do trabalho de 29 artistas e coletivos. Sertão é toda essa potência, né, do que não está colonizado, do que resiste, do que inventa, do que cria. No século XX ele foi muito usado, muito associado ao semiárido nordestino, a caatinga, né? Virou quase um sinônimo de Nordeste, de aridez, de seca. Embora sertão não seja exatamente isso ou não seja apenas isso, né? Mas aqui eu estou pensando em sertão como um modo de agir, como um modo de pensar. Que se relaciona com essa ideia de que sertão é todo esse território interior, esse território a princípio desconhecido, que não se pode ver. Para os colonizadores que não sentem
nossas dores. Bom, aqui no fundo tem um trabalho da Rosa Luz. A Rosa é uma artista do Gama, do Distrito Federal. Ela tem uma produção de performance, fotografia, mas ela é também MC, ela é rapper. É uma música com uma letra autobiográfica, né, que ela fala sobre a condição dela de travesti, negra, brasileira, periférica. Também tem um trabalho da Vulcânica Pouca Roupa, outra artista travesti. Elas são as primeiras artistas travestis a participarem de uma exposição aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Vamos construindo um mundo de referência, resistência e com menos morte resistindo todo dia. Aqui é um trabalho do Gervani de Paula, que é um artista de Cuiabá. E aqui ele escolheu o boi para simbolizar a fertilidade, o alimento, né, desse animal tão importante para nós e para tantas outras culturas. Mas ao mesmo tempo ele está falando do potencial destruidor, né, dessa presença. O Gervani, por exemplo, diz que o boi é dos principais agentes políticos no estado como Mato Grosso. Eu acho que esse é um jeito interessante também de olhar um trabalho como esse. Bom, esse é o Randolfo Lamonier, um artista de Contagem. Ele está se referindo a essa vivência numa cidade industrial, né, numa cidade que produz muita riqueza, mas que também produz muito lixo, muita pobreza e muita exclusão. Mas há uma criação de um lar, de um afeto, há sentimento. Aqui nesse trabalho a gente fala do semiárido brasileiro, assim, mas a gente fala a partir da ocupação dos seus povos originários, que no caso os índios Funiô. Então é muito bonito ver como os Funiô, eles convivem com o semiárido, como eles recusam essa ideia de combater a seca, por exemplo. Assim. O que é a seca para os Funiô? É a caatinga, o bioma, né? É o semiárido, o clima, essa ideia de combater a natureza não faz muito sentido para eles, né? Quando a gente fala de sertão, a gente está falando de muita vida, de muita pulsação, de muita riqueza e de uma criação que não encontra nenhuma barreira. Assim, uma criação que, a despeito das dificuldades, a despeito muitas vezes das condições precárias, ela insiste. E o Metrópolis está acabando, mas você pode ouvir a gente nas principais plataformas digitais. É só buscar por podcast do Metrópolis para escutar um pouco mais sobre literatura, música, cinema, teatro e muito mais. Sempre com entrevistas exclusivas para o podcast. Para encerrar, a gente separou uma pintura medieval que ganhou ares de modernidade. Os elementos do Jardim das Delícias, do pintor Hieronymus Bosch, se transformou num curta de animação dirigido pelo cineasta Yves Rambos. O Jardim das Delícias é a visão de Bosch da humanidade a partir da criação. A pintura, dividida em 3 partes, apresenta o paraíso, o inferno e os prazeres da carne. Então, ok? Boa noite, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.